Glória a Deus, com muita alegria quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, estamos na casa de Deus, irmãos chegando, a casa já cheia, mas cada um encontrando o seu lugar, e é muito bom estar na casa de Deus nesta manhã, para mais um culto de louvor ao nosso Deus, mas também, meus irmãos, um culto em que cercaremos a mesa do Senhor, culto de Santa Ceia. Eu peço que a igreja, por favor, todos os meus irmãos, nos coloquemos de pés e vamos começar o nosso culto, como sempre fazemos, meus irmãos, lendo um texto da palavra de Deus que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 28. Esse é o texto que costumeiramente lemos no momento da celebração da Santa Ceia, mas já vamos abrir o culto lendo esse texto. E eu quero, enquanto os irmãos abrem suas Bíblias, cumprimentar todos os nossos irmãos da Tempo Central FM 102.3. Estamos entrando ao vivo agora na nossa programação da rádio. Os irmãos que vinham acompanhando os louvores passam agora a também ouvir o culto ao vivo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Tempo Central em Fortaleza. Essa é a igreja sede da nossa capital. Os irmãos também acompanhando no canal da igreja. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nossa manhã de domingo é muito abençoada, meus irmãos. Começa cedo com a nossa escola dominical, o nosso primeiro culto. Logo mais às 18 horas, o nosso segundo culto. Todos os irmãos encontraram? Amém. Vamos ler a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, leio na Almeida Revista Corrigida. Diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. A igreja pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, vamos orar. Deus tem feito tantas maravilhas, meus irmãos, através da oração do seu povo. Portanto, sigamos orando pelos nossos irmãos enfermos. Oremos pelo nosso pastor Júnior Nascimento. Ele sempre tem pedido oração. Semana que passou, né? Hoje já é o começo da semana seguinte. Pastor Júnior sofreu um acidente de moto, passou por 2 cirurgias, uma recuperação bem delicada, meus irmãos. Vamos orar para que Deus abençoe seu servo. Oremos pelo nosso amado irmão Valdeci, que está se recuperando de cirurgias. Sigamos orando pelo nosso pastor Antônio José, graças a Deus se recuperando bem, dentro do esperado, meus irmãos. Nesse mês, certamente mais para o fim do mês, uma programação de uma volta gradual. E se Deus quiser, nosso pastor em breve estará aqui plenamente recuperado. Sigamos orando por mais pessoas, aqueles que você sabe que precisam de oração. Quantos precisam de oração aqui nesta casa? Todos nós precisamos. Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Bendito Deus, Pai justo, santo, maravilhoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã de domingo. Estamos na tua casa, Senhor. Não haveria um lugar melhor de estar no começo da semana, nos primeiros horários da manhã, Senhor. É uma alegria para o teu povo, cada solene ajuntamento, porque aqui o Senhor fala conosco, o Senhor trata com o nosso coração. Mas também nós podemos te adorar, Senhor, porque esta é a razão de existirmos. E que cada coração desta manhã, deste povo que está reunido, se sinta livre e feliz, Senhor, para poder te adorar. Que o Senhor receba a adoração do teu povo. Estaremos também cercando a tua mesa
trazendo à memória o sacrifício bendito de Jesus Cristo. Que este ato solene e maravilhoso traga grande alegria, Pai, e traga, Senhor, ao coração do teu povo a sensação e a confiança de que estamos seguros em Ti. Somos perdoados, somos amados, e nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Eu te louvo por esta manhã e te agradeço. Ofereço a Ti este culto, a Ti, Senhor, o dono da igreja, o Senhor da igreja. Receba a nossa adoração, no nome santo de Jesus. A igreja diga amém. Podeis sentar, meus irmãos. Vamos juntos adorar o nome do nosso Deus. Nós cumprimentamos a igreja na paz do Senhor. Mais uma vez estamos na casa dele aqui, onde nos reunimos para glorificá-lo. Nessa manhã especial, onde nós relembramos o seu sacrifício na cruz. Não perca a oportunidade de adorar, de bendizer. Não tem lugar melhor para estar do que aqui. De início nós vamos cantar o hino de número 156 da nossa harpa cristã, A Ovelha Perdida. Começa assim: o bom pastor buscou-me, já longe do redil. Cante com alegria. O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído, triste viu as chagas, com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Cante. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, com seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Você pode cantar. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, com seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Ele nos amou primeiro. Cante. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, cante. Prossigo alegre agora, Deus dá poder capaz
graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, seus passos nossos passos Ele guia. Aleluia. Recebe a adoração da tua igreja, Senhor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor na cruz, porque tu não nos abandonas, Senhor. Aleluia. Que hino maravilhoso e especial. Vamos ficar de pé se você puder, por favor, e vamos continuar adorando essa manhã. Ele está aqui, merece o nosso melhor. Saia daqui essa manhã jubilando de alegria. Cante louvores com toda força. Ele recebe nos altos céus. Sua graça nos inunda essa manhã. Quebra o jugo. Declara, igreja. Quem quebra o jugo tão mais forte, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Quem treme a terra, seja o canto, o Rei da Glória, o grande Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Diga: ó, que tremenda graça, ó, que infalível e grande amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Sobre a sua graça. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por minhas palmas. Traz a ordem, tão órfão, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo. És como o sol, o Rei da Glória, o grande Rei, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Oh, que tremenda graça, infalível e grande amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Eu sou, oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Feche os seus olhos nesse momento. Levante a sua mão no santuário. Feche os seus olhos. Imagine a imagem da cruz. Imagine Cristo pregado nela. Imagine as dores. Imagine o que Ele sofreu. Imagine como foi difícil. Imagine que era você para estar ali. Imagine que Ele se fez homem, habitou entre nós, sentiu todas as dores. Ele não precisava estar ali, mas Ele se dispôs. Por isso Ele merece ser adorado. Ele merece ser adorado. E nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus. Diga, igreja. Digno é.
és digno, Senhor, e nós te adoramos. Digno tu és, Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus. Tu és digno, Senhor. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Ó, que tremenda Graça, ó que infalível amor, teu nome é lugar, a minha cruz levou. vida de museu. No ser da sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. A ti honra e glória, Senhor, no céu e na terra. Toda a nossa gratidão a ti, Senhor. Toda a nossa devoção a ti. Então eu vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho, Senhor, eu te dou, tudo eu te entrego em adoração essa manhã, Senhor. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar, cante. Que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar As minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é nós te louvamos, te bendizemos. em meu coração. Cante! Não se envergonhe, cante essa canção. Sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. É com vocês, igreja, vamos lá! Louve ao Senhor, diga! Em meu coração. Não se envergonhe, cante essa canção. Sei que
Sei que és. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, que clima maravilhoso, né? Glória a Deus. Não sei se os irmãos em casa estão sentindo, mas está muito maravilhoso, meus irmãos. A igreja adorando o nome do nosso Deus. Eu quero nesta hora, com muita alegria, meus irmãos, apresentar alguns irmãos que estão nos visitando, também irmãos que estão vindo congregar conosco aqui na nossa igreja sede. E quero com muita alegria já apresentar uma família de irmãos queridos. Estão voltando para casa, né? Estavam conosco aqui na sede, passaram um tempo ali com o pastor Ademar, na congregação da Grande Portugal, e agora estão retornando. Presbítero Samuel Pereira, sua esposa irmã Hélida Rodrigo Guilherme, por favor, meu amigo. Meus irmãos, é uma alegria poder receber o amado presbítero Samuel. Irmã Hélida está ali, companheiro nosso, está sempre cooperando também aqui nas ministrações da palavra de Deus. Está voltando para a sede, meus irmãos, para a casa da mãe. Nós acolhemos e recebemos esta família com muita alegria. A igreja confirma esta alegria, digamos todos amém. Amém. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo. A sua casa é o seu povo. Meus irmãos, quero também apresentar a irmã Maria Eduarda Gomes do Nascimento, vindo da congregação Maraponga 1. Dê um sinal. Glória a Deus, está aqui. Deus abençoe. Seja bem-vindo. Já tem alguns dias congregando conosco e trouxe sua carta hoje. A Igreja de Jesus confirma. Bem-vinda, irmã Maria Eduarda. Digamos mais uma vez amém. Amém. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Meus irmãos, temos mais algum irmão, amigo nos visitando? Se tiver, por favor, dê um sinal com a sua mão. Para que a igreja, glória a Deus, muitas mãos levantadas, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos, que Deus vos abençoe. É uma alegria poder recebê-los esta manhã nesta casa. E eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial para compartilhar o coração de vocês, meus irmãos. Já quero também apresentar à igreja nossa programação da semana. Estamos no primeiro dia da semana, meus irmãos, logo mais às 18 horas nós temos o nosso segundo culto, né? Um culto também de Santa Ceia. Mas amanhã, segunda-feira, já começa a programação no decorrer da semana. Eu quero compartilhar com a igreja para que vocês possam participar conosco, meus irmãos. Segunda-feira nós temos nossa consagração a partir de 8 horas da manhã. É o momento em que a igreja reúne, meus irmãos, especialmente o Ministério de Mulheres, mas outros irmãos vêm, participam, as famílias. Se você precisa e quer orar conosco, vem amanhã a partir de 8 horas da manhã. Terça-feira, às 19 horas, nós temos o nosso culto de doutrina, um culto que a igreja já conhece. Todos estão convidados para aprender do Senhor, aprender da palavra do Senhor. Na quinta-feira, nós temos o nosso círculo de oração, meus irmãos, a partir das 14 horas. E aí chegamos o fim de semana, no domingo, a programação já conhecida nossa, começa cedinho com a nossa escola bíblica dominical, o primeiro culto às 10 horas da manhã, esse que estamos participando agora, e o segundo culto às 18 horas. Quero também falar, meus irmãos, da nossa rádio Templo Central FM. Ontem, os irmãos que estão sempre sintonizados perceberam que a nossa rádio ficou fora do ar, meus irmãos, o dia inteiro, entrou já pela noite, até por volta das 23 horas. Então, muitos irmãos perguntando, meus irmãos, é aquela parada para ajustes, né, e melhorar a nossa estrutura, nossos equipamentos e também o nosso alcance. Nossa rádio hoje alcança, meus irmãos, um raio de 100 quilômetros em todas as direções. São literalmente dezenas de cidades que são alcançadas. Mas estamos aí, meus irmãos, atualizando o nosso transmissor. E ontem foi esse dia programado já pela nossa equipe técnica. E nessa atualização do transmissor, nós podemos chegar mais longe ainda. Isso quer dizer que mais pessoas serão alcançadas. E nós pedimos que vocês continuem sintonizados, compartilhem sobre nossa rádio, para que outras pessoas ouçam a palavra de Deus. Quero falar também do nosso canal no YouTube. Estamos esses dias divulgando nossas mídias, meus irmãos.
para que vocês nos ajudem a divulgar. Nós temos, meus irmãos, um alcance muito grande através dos nossos cultos no YouTube. Nosso culto ao vivo normalmente alcança aí 800 aparelhos conectados. Isso representa mais de 2.000 pessoas, porque normalmente é uma TV ligada em casa e pessoas assistindo o culto. Nunca é uma pessoa só. E aí, depois do culto, meus irmãos, ali 4, 5 horas depois, já estão 2, 3, 4 mil visualizações. Irmãos de todos os lugares do mundo. A mídia consegue monitorar e alcançar como estamos sendo acompanhados por muitas pessoas em outros países, outros estados. Mas eu gostaria de incentivar que você possa ir lá no canal da nossa igreja, clicar lá no sininho, né, e ser um seguidor do nosso canal, compartilhar com outras pessoas, para que a gente possa, através do canal, compartilhar o evangelho para mais pessoas. Meus irmãos, a evangelização digital é uma estratégia muito importante da igreja dos nossos dias. Às vezes a gente tem ali o celular na mão e compartilha tanta coisa que às vezes nem devia compartilhar, né? Uma mensagem, às vezes é algo que não edifica, meus irmãos. Mas temos também a oportunidade de fazer coisas boas através do nosso celular, das mídias digitais que temos. Isso significa que a gente pode compartilhar a boa notícia do evangelho, compartilhar uma palavra que Deus trouxe ao seu coração, de repente uma mensagem do culto que foi impactante para a sua vida. Vá lá no canal, compartilhe com outras pessoas. É uma forma da gente evangelizar e levar a mensagem do evangelho através das mídias digitais. E graças a Deus essa igreja investe muito alto, meus irmãos, para ter assim a melhor qualidade nas nossas transmissões. A nossa estrutura da mídia está muito qualificada para abençoar as pessoas. Então, por favor, nos ajude divulgando, porque é uma forma da gente evangelizar outras pessoas. Quero também divulgar, meus irmãos, o nosso curso No Caminho do Discipulado e o curso Nossa Igreja. Está aí a divulgação, estamos lançando inscrições para novas turmas. Graças a Deus, meus irmãos, já formamos 2 turmas esse ano, turmas abençoadas, e temos agora, meus irmãos, uma terceira jornada para os nossos irmãos que estão se preparando para o batismo. O curso No Caminho do Discipulado é para adolescentes que estão se preparando para o batismo, irmãos que aceitam Jesus e já fizeram aquela primeira parte da jornada, né? O que nós chamamos de nova vida. É uma caminhada de 1 mês e depois dessa caminhada está pronto para essa jornada de 3 meses com o curso No Caminho do Discipulado. Então, se você faz parte dessa equipe ou desse grupo que está pronto para fazer o curso, procure ali o pessoal do acolhimento, dê o seu nome, dê o seu telefone. Chegou a hora de se inscrever, porque este curso irá iniciar no dia 2 de agosto. Divulgo também o curso Nossa Igreja. O curso Nossa Igreja, ele é para todas as pessoas que estão se preparando para se tornarem membros da nossa igreja. Irmãos que foram batizados, já tivemos batismo com irmãos aqui da sede, então todos esses irmãos deverão fazer o curso Nossa Igreja, mas também todos os irmãos que vêm com cartas de mudança para a nossa igreja. Se você vem de uma outra igreja, de uma outra cidade, pastor, mas eu congregava na Assembleia de Deus, numa cidade do interior, eu devo fazer a nossa igreja? Deve, meus irmãos. Todos os irmãos que vêm com carta de mudança de outra igreja ou de outra cidade devem fazer o curso Nossa Igreja para receberem o seu cartão de membro. Ser membro de uma igreja, meus irmãos, não é uma vinculação qualquer. É ser solidário com essa igreja, é levar o nome dessa igreja, a história dessa igreja conosco, por onde andamos. E é importante que a gente conheça essa igreja, a história dela, as doutrinas, a cultura dela, como ela administra os recursos que aqui chegam através dos dízimos, das ofertas. E você pode tirar todas essas dúvidas no curso Nossa Igreja. Portanto, é importante que você faça. Começará também dia 2 de agosto. As inscrições estão abertas, dê o seu nome ali, e aí você vai participar conosco, tá bom? Quero agora, finalmente, divulgar, meus irmãos, a venda de blusas do nosso Ministério de Casais. Pastor Mardoni lembrou, estão vendendo, gente, essas blusas do nosso Família em Foco. É um grande evento que os irmãos terão mais detalhes em breve, e estará um stand ali fora para que vocês possam comprar essa blusa, abençoar o evento, abençoar as pessoas não crentes que são evangelizadas. Mais de 150 casais aceitaram Jesus nessas edições do Família em Foco, meus irmãos. Uma grande colheita de vida. Portanto, é um investimento que você faz
para abençoar a obra de Deus. Eu quero agora, meus irmãos, chamar um vídeo. Esse é um vídeo do Ponto Central e eu quero a máxima atenção dos irmãos, porque fala de um trabalho muito especial que a igreja faz através do nosso Ponto Central. Depois desse vídeo eu quero chamar aqui o irmão Lucas Araújo, ele tem mais notícias e informações para dar, e aí logo em seguida nós retornamos para o momento de ofertarmos ao Senhor e também entregarmos o nosso dízimo na casa do Senhor. Chama o vídeo agora para que a gente possa assistir. A história da Roberta é uma das muitas histórias aqui no bairro de urgências, né? A Roberta, ela tem 7 filhos, ela estava para ter bebê há 2 semanas e ela não sabia o sexo, não fez nenhum pré-natal da criança, até o momento de ela começar a se engajar na igreja, e ela teve a ajuda da igreja, sabendo o ultrassom para saber o sexo, foi ajudado no auxílio do pré-natal. A Roberta, ela mora em 2 cômodos com 10 pessoas, né? E o nosso intuito é que ela venha cada vez mais ter uma comunhão com o Evangelho. E ela tem tido essa resposta. A família tem abraçado o Evangelho, tem tido nas escolas bíblicas, nas programações do Cerco de Oração. E agora o nosso intuito é levar a Roberta para um canto maior, para que ela venha ter uma higienização, venha ter mais privacidade. E a gente está arrecadando valores para a caução desse espaço. Ainda preciso muito da ajuda dos irmãos, arrecadar o dinheiro do calção da minha casa, porque eu moro numa residência muito pequena, muito quente, muito apertado, sabe? E eu preciso de uma casa maior e no momento eu não estou podendo dar o calção, que é a entrada da casa. Eu creio que se Deus quiser, com a ajuda dos irmãos, a gente vai conseguir, né? A gente já conseguiu outras bênçãos, a gente vai conseguir em nome de Jesus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós nos encontramos aqui, no espaço do Ponto Central, na rua Tereza Cristina 475, que é o novo espaço que a nossa igreja adquiriu. E nós temos muito mais histórias como essa que vocês acompanharam agora, como a da Roberta. São pessoas carentes, pessoas que realmente estão na situação de extrema vulnerabilidade. Temos pessoas que nós acompanhamos, pessoas que também que já estão integradas, como o seu Gerardo, que está aqui na frente, pessoas que Jesus tem transformado, mas também nós entendemos que Jesus, ele salva e também traz dignidade para essas pessoas. Então, é importante que a gente se engaje mais no serviço do Senhor. A gente, às vezes, leva essas pessoas para hospitais, com auxílios jurídicos, com tantas coisas mais que a gente pode servir. Às vezes, talvez você possa pensar, eu não sei fazer muita coisa, mas nós temos necessidades extremas de voluntários nas nossas equipes para visitar todas as segundas-feiras tantas famílias que nós temos aqui no centro da cidade. Pode não parecer, mas tem muitas pessoas que moram aqui no centro e pessoas que estão necessitando, estão clamando por socorro. Então, eu peço a você que, de alguma forma, se sentiu tocado, nos procure no final do culto. Nós estaremos ali na sala, em frente à piscina, e nós podemos passar mais informações de como funciona o nosso trabalho, de como funcionam os nossos encontros, e a gente vai trocar uma ideia lá, de colocar no grupo, e a gente vai ajudar mais pessoas. Nós temos certeza que temos mais pessoas para alcançar aqui no centro dessa cidade. É isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Essa igreja tem muitas possibilidades de servir o reino de Deus. E uma delas é esse engajamento no Ponto Central. Nós precisamos de voluntariado, meus irmãos, de irmãos que se apresentem para servir. Domingo passado, uma irmã chegou aqui e disse: pastor, eu quero evangelizar, me ajude. Eu disse: pronto, está na igreja certa. E já chamei o Lucas. Se você tem desejo de servir ao reino de Deus, evangelizando, ajudando pessoas, a convocação está feita, meus irmãos, após o culto, aqui essa sala ao lado da piscina.
nós vamos poder orientá-los, recebê-los e engajar vocês no serviço à obra de Deus. Serão todos bem-vindos. Eu quero, meus irmãos, antes de chamar o momento da oferta, apresentar pastor Haroldo Vasconcelo e missionária Audália Vasconcelo de Amapá. Os irmãos vêm de Macapá. Pastor Haroldo é o primeiro secretário da convenção. Está aqui, glória a Deus. Seja bem-vindo, pastor Haroldo, irmã Audália. Meus irmãos, a igreja recebe bem-vindo este casal de queridos irmãos vindo de Macapá. Digamos com muita alegria, amém. Amém. Sejam bem-vindos, Deus abençoe os senhores, em nome de Jesus. Meus irmãos, chegou o momento de adorarmos ao Senhor com os nossos dízimos, com nossas ofertas. Chamo os diáconos já para se aproximarem aqui. Esse é um momento de adoração ao Senhor, meus irmãos. Vocês viram as necessidades aqui do vídeo e de como esta igreja se engaja. Mais de 2.000 crianças se alimentam diariamente, meus irmãos, por causa de uma igreja que está engajada em servir esta cidade e abençoar as pessoas. Milhares de famílias são abençoadas através dos projetos sociais. O que a gente vê no vídeo, meus irmãos, é um exemplo de muito que acontece todos os dias. Não daria para a gente fazer um vídeo e falar de cada uma das realidades que meus irmãos vivenciam a ação graciosa desta igreja. E só conseguimos fazer isso por causa da sua fidelidade ao Senhor, da sua generosidade. Por isso eu peço, reafirme isso em nome de Jesus, ofertando ao Senhor. Todo esse valor que chega aqui, meus irmãos, é destinado para abençoar as pessoas, para o reino de Deus. É para isto que essa igreja serve esta cidade. Por isso, reafirme esse compromisso com a obra de Deus agora. Vamos ofertar. Após a oração, o nosso coral já estará aqui a postos para adorar o Senhor com 2 hinos. Depois dos louvores do nosso coral, o pastor Samuel Pereira já sobe com o momento da ministração da palavra de Deus. Por favor, curve sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Bendizer o Senhor por esse dia. Deus santo, Deus maravilhoso, nós queremos te agradecer por esse dia, por esta oportunidade tão maravilhosa de poder adorar o teu nome através das ofertas que trazemos, dos dízimos que nós entregamos, Senhor, no tesouro da tua casa. Somos mordomos, Deus, do que temos. O Senhor é o verdadeiro dono de tudo que temos, Senhor. Que o Senhor possa nos dar corações generosos. Que vídeos como esse da Roberta, Senhor, fale ao nosso coração da importância, Senhor, de sairmos às vezes de um lugar de egoísmo, de pensar apenas em nós e ver que outros também precisam. Deus, e a forma de ajudar essas pessoas muitas vezes é contribuindo, porque através dos recursos que damos, pessoas vão até a casa dessas pessoas, ajudam, abençoam, socorrem. Que o Senhor multiplique mais e mais no celeiro dos teus filhos, que haja abundância, Deus, em cada família. E assim tenhamos a alegria e a fidelidade de adorar o Senhor com as nossas finanças. Eu te peço essas coisas e te agradeço. No nome santo de Jesus, a igreja diga amém.
Senhor, somos-te agradecidos, pois sua força se faz perfeita através de nossas fraquezas. Quando somos fracos, tu és forte, e o Senhor é capaz de realizar coisas maiores e mais abundantes do que jamais poderíamos pedir ou buscar. Tu és El Shaddai, nosso provedor, digno de toda confiança, tão grandioso e tão fiel. Senhor Salvador, meu flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu abrirá. Tu criaste a terra e os ares, todo
Glória a Deus. Desejo saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, que manhã maravilhosa na casa do Senhor nosso Deus. Como é bom poder estar nesse ambiente santo para junto louvarmos e adorarmos o santo nome do Senhor nosso Deus. Eu gostaria, meus irmãos, nesse momento especial, agradecer os nossos pastores pela rica oportunidade que têm nos dado. Pastor Antônio José, nosso pastor, pastor Ozean, pastor Danilson, muito obrigado por tão grande privilégio de poder assumir o púlpito, é uma manhã tão especial. Todo o privilégio, meus irmãos, ele é carregado de responsabilidade, e a gente está aqui rogando a oração do Senhor, rogando a oração da igreja ao Senhor, para que o Senhor possa nos dar uma palavra ao nosso coração. E hoje eu gostaria de compartilhar nesta manhã com a igreja o texto sagrado, que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, o verso 26 até o verso de número 28. É um texto bem conhecido, nós sempre fazemos uso desse texto por ocasião da Santa Ceia, e nessa manhã de domingo, meus irmãos, eu não gostaria de fugir desse tema tão glorioso, rogando ao Senhor aquilo que Ele tem a falar aos nossos corações. 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 26 até o verso número 28, nós iremos ler na versão Nova Almeida atualizada, que tem se tornado uma versão padrão em nosso contexto pentecostal. Diz assim a palavra do Senhor, e eu convido você a acompanhar na Bíblia. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez o verso 28, que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, louvado seja Deus. Meus irmãos, nesta manhã eu quero pensar com toda a igreja sobre o valor do autoexame, aquilo que nós acabamos de ler na Escritura Sagrada como examinar-se a si mesmo. Nós sabemos que a igreja evangélica, ela não é uma igreja marcada por sacramentos, por ritos. Na verdade, a nossa liturgia, a nossa forma de crença, ela é uma forma bem simplista. Não temos sacramentos porque os sacramentos são as ordenanças que a igreja entende com peso de graça. Entretanto, nós como igreja evangélica, nós temos duas ordenanças. A primeira ordenança é aquela estabelecida pelo Senhor Jesus através do rito inicial, aquela que nós adentramos a comunidade de fé, aquela que nós fazemos parte do corpo de Cristo através do batismo.
Acreditamos que nessa ordenança inicial, o rito do batismo, ela ocorre apenas uma vez. Daí porque, após o batismo, nos tornamos membros do corpo de Cristo. Temos também uma segunda ordenança, e essa ordenança é um rito contínuo da igreja, diferente do primeiro que acontece apenas uma vez. O rito contínuo da igreja é a celebração da ceia do Senhor. Vários contextos evangélicos, protestantes e outras denominações cristãs, eles atribuem termos diferentes para esse momento tão solene que nós estamos vivendo nesta manhã. O primeiro nós podemos chamar sobre comunhão. Está nessa manhã aqui, nós estamos reunidos para a comunhão do corpo de Cristo. Outras expressões mais tradicionais envolveriam o termo Eucaristia. E esse termo, meus irmãos, significa algo que é cheio da graça, cheio de ações de graça. Ou então a nossa costumeira ceia do Senhor. Seja comunhão, seja Eucaristia, seja ceia do Senhor, nós estamos aqui para sentar à mesa do Senhor Jesus e participar desse momento tão solene e tão maravilhoso. A ceia do Senhor, meus amados irmãos, é uma oportunidade de crescimento espiritual e bênção. Eu acredito que todos nós que saímos dos nossos lares, os irmãos que nos acompanham pela mídia da igreja, quando participam do momento como este, o coração está carregado de um desejo. Que desejo é esse? Crescimento espiritual. Nós estamos aqui com desejo de participar das bênçãos do Senhor, mas nós queremos fazer isso de maneira correta. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A igreja de Corinto é uma igreja, meus irmãos, do texto que nós lemos, ela estava passando por um problema, por uma dificuldade, exatamente neste grande momento, o momento da ceia do Senhor. Os irmãos devem lembrar que as epístolas, elas foram escritas primeiro do que os evangelhos. Então, quando Paulo traz o relato que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, ele não está tomando da linguagem do evangelho, ele está usando da tradição oral, o que todos já sabiam, costumeiramente entendiam. Mas na igreja de Corinto acontecia algo, meus irmãos, extravagante. A igreja cristã, ela reunia-se domingo pela manhã bem cedo para cultuar o Senhor, em um momento que era às 4 horas da manhã. Não existiam templos ainda, os cristãos se reuniam na casa um dos outros. Então de 4 às 6 da manhã, eles tinham uma solenidade, porque domingo era dia de trabalho. Os artesãos tinham que abrir as suas oficinas, os escravos ir para as suas atividades, mas os cristãos, eles tinham costume, domingo é o primeiro dia da semana, é o dia da ressurreição, nós iremos nos reunir e participar de um momento solene. Então eles louvavam ao Senhor, liam a escritura sagrada, o ministro fazia uma explicação do texto e eles depois faziam uma oração coletiva. Voltavam às suas atividades e quando era no horário da noite, quando havia cessado o labor, eles se reuniam agora para uma grande festa, chamado o banquete do amor, ou a festa do ágape. E então, estando reunidos, havia uma grande refeição, todos se alimentavam, todos comiam, e quando concluíam esta refeição, então eles celebravam a ceia do Senhor. Qual era o grande problema de Corinto? É porque havia uma questão social, um conflito social, porque os abastados de Corinto, eles chegavam para aquele banquete do amor e se fartavam, comiam muito, bebiam muito, o texto diz, até mesmo que se embriagavam, e aqueles que chegavam depois, escravos, artesãos simples, então, quando chegavam, eles sequer participavam do banquete, e assim ficavam desassistidos naquele momento. O apóstolo Paulo, então, entendendo isso, ele fala no versículo número 20, quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque havia então um grande problema. Que problema? Um problema de ordem social e um problema, meus irmãos, dos excessos, dos exageros. E aí então ele começa a orientar qual a maneira correta de participar da santa ceia do Senhor, nosso Deus, louvado seja o Senhor. Para corrigir a postura dele, meus irmãos, Paulo então relembra qual é o propósito da ceia do Senhor.
E em primeiro lugar ele diz, olha, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e deu graças. Ele pegou o cálice e abençoou. E ele disse, façam isso em memória de mim, e até que eu venha. Então há alguns princípios que nós podemos pensar nesta manhã sobre a ceia do Senhor. Primeiro lugar, o pão que representa o corpo de Cristo, fala-nos sobre o sacrifício físico de Cristo da cruz. O cálice representa o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E esse sangue, amada igreja, ele representa agora o símbolo de uma nova aliança, porque não é mais o sangue de animais, mas o sangue do Cordeiro Imaculado de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. E tudo isso, os elementos pão, o elemento cálice, eles apontam para um memorial. Ou seja, não é um funeral, nós estamos aqui para em um ato de lembrança e recordação, adorar o nome santo do Senhor. Nós estamos aqui nessa manhã, sabe para quê? Para dizer que os poderes do mundo foram derrotados, que a morte foi derrotada na cruz. Nós estamos para proclamar nesta manhã que todos escravizados foram libertos pelo poder do sangue de Jesus. Louvado seja Deus! Nós estamos para proclamar que os doentes foram curados pelo poder do sangue de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E estamos também a declarar que os mortos foram ressuscitados pelo poder que há no santo nome do Senhor nosso Deus. Nós entendemos, meus amados irmãos, que essa passagem bíblica que Paulo está escrevendo aos Coríntios fala sobre a ação profética que é a Santa Ceia. Quando o texto nos diz assim, que façam até que ele venha, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O texto está apontando para um futuro eficaz da ação do Senhor. E aí de repente nós chegamos no texto que diz assim, examine-se o homem a si mesmo. E a mensagem nessa manhã é uma mensagem reflexiva, porque pensar sobre o Calvário, meus amados irmãos, é pensar sobre o ato de fazer um autoexame. Nós temos a tendência de medir os outros conforme os nossos padrões, aquilo que nós achamos correto, aquilo que nós achamos certo. Mas hoje nós somos convidados a pensar a partir da perspectiva da Escritura Sagrada, a deixar de olhar para fora e olhar para dentro. Eu sei, meus irmãos, que o que nos traz aqui é o desejo da comunhão, é o desejo de compartilhar os elementos da ceia, de lembrar da morte de Cristo, mas quem sabe nós chegamos aqui com este autoexame e pensamos assim, poxa, eu não sou digno de participar da ceia do Senhor. Se esse sentimento está no seu coração, ele é um sentimento correto, porque nenhum de nós é digno de participar do pão ou do cálice. Nós estamos aqui, meus irmãos, porque nós somos pecadores arrependidos, que estamos dizendo, Senhor, nós não temos condições de participar do teu cálice, mas estamos aqui confiando na misericórdia, do perdão dos nossos pecados, para participar da mesa do Senhor. Louvado seja Deus. Fazer um autoexame, igreja amada, é analisar como está o nosso coração, as nossas atitudes. Muitas vezes nós achamos que somos bons, em alguns momentos achamos que somos bons demais. Às vezes nos colocamos acima da média, quando na verdade, quando nós paramos para olhar para cada um de nós, miseráveis homens que nós somos, pecadores, que precisamos da graça de Deus. E nós estamos aqui para dizer em alto e bom som que a Santa Ceia do Senhor, ela não é algo de extinção, de exclusão, não. Nós participamos da Santa Ceia do Senhor, porque o propósito desta Santa Ceia, meus irmãos, é para pecadores arrependidos, lavados pelo sangue de Jesus, que pode participar do sangue, pode participar do corpo, não pelo mérito que há em nós, mas pela graça do Cordeiro de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aí, meus irmãos, Paulo está na sua terceira viagem missionária, na cidade de Éfeso. Ele é informado por comitivas diversas de Corinto, que vão mostrando como estava a igreja. Tem os da família de Cloe, Estéfanas, Afortunato. Irmãos vão chegando dizendo, Paulo, Corinto está passando por tais situações.
E dentre as situações listadas de Corinto, é apresentado o problema da ceia do Senhor. Paulo louva a fé daqueles irmãos, louva a atitude em várias atitudes cristãs e virtudes cristãs. Entretanto, ele diz: quanto à ceia do Senhor, nisso eu não vos louvo. Vocês estão reunidos para então celebrar a ceia do Senhor, e isso era para ser coisa melhor, mas infelizmente está acontecendo o pior, porque vocês estão participando da ceia do Senhor sem discernir o corpo de Cristo. Antes de participar da ceia, nós não estamos dizendo que os que participam da ceia são pessoas que não têm pecado. Nós estamos dizendo que para participar da ceia, eu tenho que fazer um autoexame e discernir o que é o corpo do Senhor. Os biblistas se dividem quando vão explicar sobre o que é esse discernir este corpo. E em primeiro lugar, fala sobre reconhecer o valor do sacrifício de Cristo. Toda vez que eu participo da ceia sem discernir o corpo de Cristo, eu não estou dando a devida atenção, o devido valor do que é o sacrifício de Cristo. Portanto, igreja amada, ao participar dos elementos da ceia, nós não podemos participar de modo leviano, de modo indiferente. Nós estamos diante, meus irmãos, daquilo que representa o corpo do nosso Senhor, o sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. Isso é tão sério que levou a igreja cristã ao longo dos séculos a milhares de debates. No século XVI, período da Reforma Protestante, os grupos cristãos se dividiram. Alguns diziam: não, na Santa Ceia nós temos o elemento chamado transubstanciação. Literalmente, pão e cálice se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Um outro elemento, uma outra tradição mais conservadora, os luteranos chamavam de consubstanciação. Os elementos não se transformam. Entretanto, ao redor dos elementos, nós temos agora a presença de Jesus. Por isso é a consubstanciação com a substância. Uma outra tradição, agora calvinista, reformada, diria: não, há uma presença espiritual de Cristo através do momento da ceia. O pão continua pão e o cálice continua cálice, mas há uma presença espiritual de Cristo na reunião dos santos. Uma outra tradição zwingliana, aquela que nós herdamos, entendemos que a presença de Jesus está neste lugar. Amém, igreja? Quantos creem que o Senhor está aqui? O pão continua pão, o cálice continua cálice, mas a presença do Senhor que está aqui nos traz à memória o valor do sacrifício de Cristo Jesus. Nessa manhã nós estamos em uma manhã de recordação e lembrança. Recordar para viver, meus amados irmãos, e lembrar para uma nova atitude. Bendito seja o nome santo do Senhor. E então, igreja amada, o apóstolo Paulo começa agora a organizar como deve se dar a ceia do Senhor. Em primeiro lugar, tomando o pão, depois tomando o cálice, dando graça, mas antes de participar dos elementos, ele diz assim: examine-se a si mesmo. Então, sim, em primeiro lugar, o examinar a si mesmo para discernir o corpo do Senhor, fala uma perspectiva de entender o sacrifício de Cristo. Uma outra perspectiva fala em reconhecer que a igreja é o corpo de Cristo. Eu sei que tem muitos irmãos que não podem vir até a igreja, então você participa da ceia em casa. O ministro, o obreiro da casa do Senhor leva a ceia até o seu lar. Mas o princípio principal da Santa Ceia é discernir o corpo do Senhor, e o corpo do Senhor é a igreja. Nós precisamos de igreja para manter a comunhão, meus amados irmãos. Nós estamos aqui não é porque é a nossa melhor programação de domingo de manhã. Nós estamos aqui para fortalecer a nossa fé. Nós estamos aqui para, em comunhão, adorar o Cristo que morreu pelos nossos pecados. Nós estamos aqui nesta manhã, não é para o grupo de louvor nos introduzir no céu. Nós estamos aqui para cantar com o grupo de louvor, para levar o nosso louvor até o céu. Bendito seja o nome santo do Senhor. Porque igreja é lugar de comunhão. Bendito seja o nome santo do Senhor. Não discernir o corpo do Senhor, meus amados irmãos, é desprezar então o próprio corpo de Cristo.
é não entender a natureza da igreja e, acima de tudo, não entender o valor do sacrifício de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Mas qual o propósito para o autoexame? E o propósito, alguém pode dizer, eu já sei, eu vou examinar a mim mesmo e vou observar que eu falhei, que eu pequei, então eu não irei participar da ceia do Senhor. Eu vou sair deste lugar sem participar da ceia. Mas deixa eu falar uma verdade de Deus para o seu coração. O propósito para o autoexame, meus irmãos, é a restauração e não a exclusão. A Santa Ceia, meus irmãos, não é para perfeitos. A Santa Ceia é para pecadores arrependidos. Bendito seja o nome santo do Senhor. Nós estamos correndo um grande risco aqui ao participar da ceia. Que risco é esse? Participar da ceia do Senhor de forma indiferente, de forma egoísta. Participar da ceia do Senhor com falta de arrependimento, isso sim é perigoso. Paulo entende a constituição do homem completa, e é por isso que ele diz, olha, se você peca contra o corpo, até o seu corpo adoece. É por isso que entre vocês há muitos fracos, muitos doentes, ou até mesmo eufemismo, e muitos mesmo que até dormem, ou seja, que já morreram. Na verdade, o que a palavra está nos dizendo nesta manhã, meus amados irmãos, é que esse lugar é um lugar de restauração, é um lugar de arrependimento. Portanto, participemos da Santa Ceia do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E alguém pode dizer, irmão Samuel, você é um pregador entusiasta, como é que eu vou confiar nas suas palavras para participar da ceia do Senhor? Mas a ordem bíblica está expressa no texto sagrado. Nós temos 3 verdades aqui. Primeiro, você se examina a si mesmo. Nós chegamos aqui, a nossa atitude deve ser uma atitude de oração. O nosso coração tem que estar contrito. O nosso olhar, meus amados irmãos, tem que estar sereno. Temos que estar olhando para Jesus. E ao fazer este autoexame, nós passamos para a segunda etapa. Sabe qual é? Reconhecermos que nós somos falhos e pecadores. Não há nenhum entre nós aqui, meus irmãos, que não seja falho ou pecador. Entretanto, o que deve haver entre nós são pecadores e pessoas falhas que se arrependem dos seus pecados. Diz, Senhor, eu sou um pecador, eu me arrependo dos meus pecados, em oração eu declaro a Ti os meus pecados, reconhecendo eles. Mas Senhor, ao fazer isso, esse autoexame, que eu constato que eu sou pecador, e eu declaro o meu pecado diante de Ti, e peço perdão ao Senhor, a verdade bíblica diz assim, participe da Santa Ceia do Senhor. Você chegou nesta manhã aqui para fazer um autoexame. Nós chegamos nesta manhã aqui para declarar que somos pecadores e somos falhos. Entretanto, pecadores e falhos arrependidos. E agora podemos participar da mesa do Senhor nosso Deus. O pão que nos trará saúde, o sangue que nos limpará de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Amém, igreja? Repita comigo, autoexame. Mais forte, autoexame. Reconhecimento de pecado e arrependimento. São verdades que nós não podemos jamais esquecer ao participar da Santa Ceia do Senhor. Louvado seja Deus. E pensando isso, meus amados irmãos, nós agora podemos fazer uma outra pergunta: como fazer o autoexame corretamente? As filosofias seculares, os outros pensamentos, eles sempre trabalham a ideia da pessoa fazer o autoexame. Na Grécia Antiga, no principal templo do panteão dos deuses, existia uma frase atribuída a Sócrates que dizia assim: conhece-te a ti mesmo. Esse ato de conhecer a si mesmo, de cunho filosófico, era um convite a pensar em si mesmo, da sua forma interior, sobre a razão, sobre o seu pensamento, sobre os seus valores. Um outro pensamento no estoicismo vai falar que tudo que está para além de nós, ele deve ser desprezado ou esquecido. Apenas o que está em nós, conforme o conceito de Epiteto, um dos grandes filósofos do estoicismo. E as várias filosofias ou pensamentos humanos, eles vão trabalhando essa ideia do conhecer-se a si próprio, para através de se conhecer a si próprio, tornar-se resiliente e assim constituir a sua vida, a sua razão, o seu pensamento.
E essas verdades apenas são parciais, porque na Escritura Sagrada já está estabelecido o princípio fundamental do examinar-se a si mesmo. Aquilo que na língua portuguesa nós chamamos de autoexame. E a pergunta agora é: como fazer o autoexame corretamente? Se filosofias e outros pensamentos já estabelecem critérios para o encontrar-se interiormente, como o pensamento cristão, ele estabelece princípios para esse autoexame. E em primeiro lugar, nós precisamos fazer um autoexame em relação à nossa comunhão com Deus. O autoexame corretamente, meus amados irmãos, é a nossa relação com Deus. Quando eu chego nesta manhã na igreja sagrada, fecho os meus olhos, penso no teor dos louvores, na escritura que está sendo lida, nos testemunhos que estão sendo relatados, eu preciso pensar a minha relação com Deus e reconhecer, como já tenho falado, sobre os meus próprios pecados. O que é que eu faço depois que reconheço meus pecados? Eu preciso confessá-los em oração ao Senhor. Meus irmãos, não é fácil confessar pecados ao Senhor. A gente gosta de dizer para Deus, dizer assim: Senhor, Tu tem visto a minha fé, Tu tem visto, Senhor, como eu tenho sido fiel, há quantos anos te servindo. É difícil chegar para Deus e dizer: Senhor, Tu tem visto como eu tenho traído os meus olhos, Tu tem visto, Senhor, como eu tenho sido tomado por avareza, Senhor, Tu tem visto como a inveja tem tomado de conta de mim, como a vaidade tem me possuído nos últimos dias, como eu arrogantemente tenho me apresentado diante do espelho e me achado que sou coisa tão boa. Isso é que é difícil, irmãos, reconhecer diante do Senhor as nossas misérias. Nós não envergonhamos daquilo que nós somos potentes, todavia as nossas impotências nos causam vergonha. Mas o Senhor nesta manhã está nos convidando a reconhecer os nossos próprios pecados e diante dele confessá-los em oração, mas creia que ele é poderoso para perdoar os nossos pecados, porque ele morreu na cruz do Calvário. Bendito seja o nome santo do Senhor. Nós somos convidados ao Senhor nesta manhã para reconhecer que somos falhos, mas que o seu sacrifício é poderoso para nos perdoar. Louvado seja Deus. Como fazer um autoexame? Em primeiro lugar, nossa relação com Deus. Em segundo lugar, igreja amada, nossa relação com a própria igreja, com o corpo. É hora de avaliar como está a nossa paz com os irmãos. Oh, meus amados, essa é uma mensagem tão antiga da Assembleia de Deus. Se porventura você veio para a Santa Ceia e lembrar-se que algum irmão tem algo contra você, não participe da ceia, se reconcilie. Hoje eu quero pensar com a igreja da seguinte maneira: se você sente que você tem algum déficit com algum irmão, em oração peça perdão a Deus, participe da ceia e se comprometa com o Senhor de reconciliar-se com o seu irmão, mas não deixe de participar da Santa Ceia do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O texto em hora alguma nos manda deixar ou nos privar de participar da ceia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Avaliar a nossa paz com os irmãos. Se houve mágoas, dívidas ou falta de perdão, o momento pede reconciliação. Portanto, não participe da ceia apressadamente, não. É hora de parar e lembrar. É hora de parar e recordar, meus amados irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a verdade que eu quero concluir falando para a igreja, que apesar das nossas confissões ser algo importante e sério, não deve gerar tristeza. Alguém diz: poxa, irmão Samuel, se hoje é uma manhã para me lembrar dos meus pecados, lembrar o quanto eu sou falha, eu acho que essa manhã vai ser uma manhã de funeral. Vai ser uma manhã de tristeza, porque são tantas mazelas. Então essa manhã é uma manhã de tristeza, mas a palavra do Senhor, do Espírito Santo a teu coração é: a Santa Ceia é um tempo de ação de graças. A Santa Ceia é uma expectativa jubilosa de ver o Senhor nosso Deus. A Santa Ceia é momento de reconciliação, é momento de perdão, é momento de transformação. Portanto, aquilo que poderia ser tristeza será o momento de alegria e crescimento espiritual para o povo de Deus.
Quem recebe essa palavra diz amém. Que o Senhor abençoe a igreja no nome do Senhor Jesus. Desejo cumprimentá-los com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Já temos sido tão abençoados por esta palavra. Estaremos agora dando início ao solene momento da ceia do Senhor. Eu quero convidá-los a se colocar de pé, diante da Escritura Sagrada, diante da mensagem exposta. Nós estaremos rendendo os nossos corações ao Cordeiro de Deus, ladeando a mesa e cumprindo a ordenança que se manterá firme e constante na igreja, na história da igreja, até a volta do Mestre Jesus. Vamos abrir a Escritura em Mateus capítulo 26, versículo 26. Com muito temor, tremor e reverência, vamos nos apropriar dos elementos da ceia do Senhor nesta manhã. Mateus 26, 26, a Escritura nos diz: e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Quem vai participar desta ceia celeste? Então nós vamos ensaiar nesta manhã. Amém, queridos? Vamos orar juntos pelo primeiro elemento, o pão. Este pão, ele não se transformará, como aprendemos nessa manhã, no corpo de Cristo literal. Nem conterá. Este pão, ele nos faz rememorar. Não cremos na consubstanciação nem transubstanciação, mas na memorização. Isso é recordação. Recordação significa trazer de volta ao coração. Oremos em nome de Jesus. Pai, aqui está o primeiro elemento, o pão, que representa o teu corpo que foi entregue, marcado, machucado e ferido por nós. Como igreja estamos diante do grandíssimo privilégio que é obedecer a tua ordenança, ladear a mesa, esperar uns pelos outros, dividir o pão, entregar, partilhar e viver a bonita experiência de sermos abençoados por este pão que representa o teu sacrifício. Participar disso é a declaração de que permanecemos confiando no Senhor e permanecemos constantes na fé. Por isso, ó Deus, abençoe-nos neste momento especial e que nós possamos manter o nosso coração cheio de alegria em o nome de Jesus. Participam da ceia aqueles que estão em comunhão com o Senhor e já são batizados. Nosso querido irmão Mardônio estará agora partindo o pão como símbolo deste importante momento e todos nós cearemos com muita alegria. Sacrifício vivo se entregou por mim, com armas de amor ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, semblante era de dor, a todos que o feriu lá no Calvário perdoou. Subiu naquela cruz, sem nada reclamar, Cordeiro imaculado que sofreu
sofreu por me amar. A minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. Minha história dividiu antes e depois pelo sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue. Quem foi liberto esta manhã? Fui liberto pelo sangue. Aleluia. Fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus, que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz com preço de sangue por amor. Precioso sangue de Jesus. Aleluia. Te louvamos nesta manhã, Senhor, pela tua morte de cruz. Aleluia. Um sacrifício vivo eu quero ser pra Deus, tão puro e agradável como Cristo ofereceu. Com sua verdade vou me comprometer a ser exemplo vivo de sua graça e poder. Amar como a mim mesmo a quem me odiar, usar as minhas mãos pra outras mãos abençoar. E já não vivo eu, mas agora Jesus Cristo vive em mim. O meu passado apagou, tudo perdoou pelo sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue. Eu fui liberto pelo sangue. Fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus, que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz com preço de sangue por amor. Precioso sangue de Jesus. Aleluia. Queridos, todos os irmãos receberam o primeiro elemento. Estamos fazendo aqui então a entrega do primeiro elemento para os músicos. Lá no jardim, a Escritura diz que o primeiro casal, o primeiro Adão, tomou juntamente com Eva do fruto e comeu. E o termo é tomou e comeu. E isso gerou morte. Até esse ato Jesus santificou. Hoje nós estamos tomando e comendo. Não para a morte, mas para a vida. O Senhor Jesus, na noite que foi traído,
Ele tomou o pão, deu graças e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Podemos ceiar com muita alegria. Semelhantemente, também depois de cear, o Senhor Jesus tomou o cálice. Eu quero convidar nosso querido pastor Clóvis, estará orando pelo suco da vide, que representa o sangue perfeito de Jesus. Após a oração, você recebe o cálice e aguarda para que todos então possamos ser juntos. Eu salvo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar e consagrar o segundo elemento desta reunião. Oremos. Querido e bondoso Deus, Pai Santo, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, já queremos te agradecer por este ambiente tão maravilhoso, o qual sentimos a Tua presença, através da Tua palavra que foi pregada. E agora, Senhor, eu te apresento este cálice, símbolo do Teu sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário, para remir o pecador de suas culpas. Tu tomaste sobre si, meu Senhor, as nossas culpas, derramando Teu sangue, sangue purificador. Ó Pai Santo, é em nome de Jesus Cristo que nós o consagramos esse elemento, para a saúde do Teu povo e a saúde da Tua igreja, caminhando junto em comunhão uns com os outros e com os céus. Pai, tudo te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e o coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Tu és digno do Senhor, diga! Digno é o Senhor.
ti, Senhor, honra e glória. Tu és o único, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos, nós te amamos, Senhor. Porque a tua graça nos alcançou, Senhor. Ela é o Cristo que venceu. Se ele venceu, você venceu também. Cordeiro de Deus, aleluia. Mas ressuscitou, digno é o Senhor. Ele ressuscitou, mas ressuscitou. Diga, digno é o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam escuros como a escarlata, tornar-se-ão brancos como a neve, ainda que vermelhos como o carmesim, não mais. Amém. O microfone pode falhar, mas o ressuscitado não falha, viu? Senhor Jesus, após servir o pão, tomou o cálice, ergueu o cálice e disse: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Bebei dele todos em memória de mim. Podemos ceiar com muita alegria. Vamos concluir o cerimonial da ceia. Eu peço que você decline a sua cabeça onde você está. E em oração de gratidão, vamos cantar, celebrar e bendizer com esta oração ao nome do Cordeiro de Deus, o digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Mestre Jesus, Senhor da vida, Salvador eterno, Cordeiro de Deus, Senhor Mestre, justiça nossa, estrela da manhã, raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá, raiz da geração de Davi, tu que caminha no meio dos 7 castiçais, Senhor arrebatador da igreja, nós nos colocamos ante a tua face, em celebração pelo privilégio que é participar de mais uma ceia. Senhor, se o Senhor retornar amanhã, nós subiremos ao teu encontro, e então partilharemos da ceia, observando a beleza do teu sacrifício, o fruto do teu trabalho. Mas se o Senhor não retornar, estaremos aqui no próximo mês. Jamais esqueceremos o emblema da tua graça e o teu perfeito sacrifício, Senhor, cumprindo esta ordem até a volta do Mestre Jesus. Por isso, em celebração e gratidão, nós já cantamos ao teu nome, em o nome de Jesus. Deus vos abençoe. Glória a Deus, meus irmãos, que ambiente maravilhoso, né? Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos chegando já pertinho dos momentos finais do nosso culto, mas deixa eu compartilhar algo com os irmãos. Nossas congregações, são mais de 200 congregações, tem por tradição, meus irmãos, no culto de Santa Ceia, o que nós chamamos da ceia do amor. Os irmãos trazem aquele quilo, abençoam
as famílias necessitadas. E eu sei que aqui na sede muitos irmãos não tiveram a oportunidade de trazer. Por isso que costumeiramente nos cultos de Santa Ceia nós temos sempre, meus irmãos, por hábito abençoar uma família, abençoar alguém que está precisando. Tem um irmão que está precisando, enfrentando uma luta de enfermidade e precisa do socorro da igreja. E eu quero pedir que cada um de vocês, meus irmãos, ofertem ao Senhor agora. Vamos fazer isso em nome de Jesus para abençoar esse irmão, esta família. Vamos mais uma vez reafirmar aquilo que o nosso coração expressa. Cada momento desse, meus irmãos. Eu peço que os irmãos, por favor, se aproximem. Nós vamos pedir a bênção do Senhor. Curve sua cabeça rapidamente, vamos orar e adorar o Senhor com mais um hino. Deus bendito, eu quero oferecer a Ti, Senhor, esse momento, esse sacrifício agradável, amoroso. Como servos Teus, queremos abençoar esta família, abençoar o nosso irmão que está precisando da nossa ajuda. Eu oro para que o coração do Teu povo, Deus, expresse generosidade, amor, como sempre tem feito. E eu Te agradeço porque o Senhor tem sido provedor de todas as nossas necessidades. No nome de Jesus, amém. Oferte com alegria em nome de Jesus. Foi tão triste ver no seu olhar a dor que ali sentia. Obrigado, Senhor. E como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Obrigado, Senhor. Ninguém mais poderia, além de Ti, Jesus, perdoar os meus pecados. E com autoridade garante vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós viveu outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declare a Ele todo o seu amor. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Cante. Foi tão triste ver seu olhar, como troca por tão grande amor. E com ninguém mais poderia além de Ti, Senhor. Canta, igreja. Com autoridade garantir vida eterna, paz, graça. E com autoridade garante vida eterna e muita paz. Mas a cruz não conseguiu vencer. Vamos ficar de pé, irmão. Toda a minha vida. Aleluia, Cristo reviveu. Tira! Aleluia, Cristo reviveu. Entre nós vive outra vez. Ele está aqui essa manhã.
Glória a Deus. Quantos querem declarar esse amor, meus irmãos, ao Salvador Jesus? Levante sua mão, adore o Senhor. Você pode aplaudir o Senhor Jesus com alegria. Estamos chegando ao final desta ceia, meus irmãos. Glória a Deus por tudo que nós vivenciamos nesta manhã aqui na casa de Deus. E eu quero nesta hora, meus irmãos, já nos momentos finais desse culto, apresentar o nome de alguns irmãos que estão precisando de oração. Nós vamos orar por esses irmãos. Alguns irmãos enfrentando lutas de enfermidade. Quero orar pelo irmão Benjamin Lima, irmão Antônio Ed, irmão Kleber, irmã Alda Queiroz, irmã Maria Eduarda, irmã Maria Ednete, irmã Maria Nazaré, irmã Claudiana Pimenta. Os irmãos precisando de saúde, de cura. Nós vamos orar por todos esses irmãos. Vamos orar também pelos aniversariantes. Irmã Valéria Melo, presbítero Fontinelli, por favor, chega aqui, meu querido. Irmão Fontinelli, presbítero da Casa do Senhor, está também aniversariando, aniversário de casamento. Glória a Deus, amém. Venham aqui, meus amados, para que a gente ore por vocês. Vamos orar por todos esses irmãos mencionados. Final desse culto, 30 anos de casado. Glória a Jesus, amém. A Igreja de Jesus quer parabenizar esses queridos irmãos. Levante sua mão e diga parabéns. Que Deus vos abençoe. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe a família de vocês. Meus irmãos, já nesse final do culto, quero agradecer a todos os nossos visitantes pela presença. Pastor Haroldo, missionário Aldaléia, Deus abençoe, meus irmãos. São sempre bem-vindos. Uma alegria recebê-los esta manhã nesta casa. Esse agradecimento se estende a todos os irmãos que estão nos visitando. Ao final do culto, cumprimente pessoas, fale com alguém, deseje uma semana abençoada. Esse é um momento de comunhão. Pastor Mardoni vai orar por nós, orar por esses irmãos que estão pedindo oração, orar também já pelo encerramento do culto de louvor ao nosso Deus nesta manhã. Às 18 horas estamos de volta, meus irmãos, para mais um culto de Santa Ceia, casa cheia, bênção de Deus. Se você quiser ceiar novamente, venha cultuar conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus santo, queremos, ó Deus, te agradecer, em primeiro lugar, por essa manhã tão especial, em que ouvimos a tua palavra, participamos da ceia, em que a tua igreja se reuniu mais uma vez na tua presença para cultuar o teu nome. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. E louvamos por tudo, ó Deus. E nesse momento, ó Pai, pedimos a tua graça sobre a nossa vida mais uma vez, nos guardando, nos protegendo, abençoando o teu povo, a tua igreja. Deus, eu te apresento, ó Pai, nesse momento, a lista de irmãos que foram apresentadas, lida pelo teu servo. Deus, que estão precisando, ó Deus, de uma cura, de um milagre, estão precisando, Senhor, do teu auxílio. Que o Senhor abençoe, que o Senhor os visite com a porção de saúde sobre a vida dos teus filhos, abençoando, repreendendo as enfermidades, curando, sarando, em nome de Jesus. Abençoa, ó Deus. Deus amado, abençoa também, ó Deus, a vida dos teus filhos que estão aqui diante do altar, completando mais um ano, Senhor, do aniversário de casamento. Deus abençoa, protege, Senhor, a união dos teus servos com os laços do teu amor. Guarda, cerca, abençoa e protege a sua casa e a sua família. Ó Deus, e os teus filhos que aqui estão, a tua igreja, Deus, estende as tuas mãos, abençoando como o Senhor tem feito, que a cada manhã a tua misericórdia tem se renovado sobre o teu povo, Senhor. E nós te louvamos, ó Pai. Assim nos despede nesse momento em paz, nos leva em segurança para os nossos lares, nos dá um resto de dia abençoado na tua presença, uma semana cheia de paz, Senhor, para a tua igreja e o teu povo. É essa a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o grande infinito amor do Pai, que a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo seja sobre a igreja de Jesus, hoje e para sempre. E toda a igreja com muita alegria diga amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma semana abençoada a todos, em nome de Jesus.